Escola Bíblica Dominical. O Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara apresenta História de hoje: A Armadura de Deus, o Escudo da Fé. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Clarissa e nós estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Ainda falaremos sobre o tema Armadura de Deus e hoje mais um pedacinho do Escudo da Fé. Muito bem, Deus abençoe a nossa aula, né? Pegue a sua Bíblia. Hoje nós vamos ver muitos exemplos do Velho Testamento. E você está preparado? Vamos lá? Vamos começar? Crianças, olha lá. Nós vimos com a tia Pati a semana passada sobre o escudo. Como que o escudo funcionava lá na armadura do soldado romano? Vocês se lembram? Ele era bem grande e servia para proteger o soldado daquelas flechas que vinham cheias de fogo, não é mesmo? E também, o que mais que eles faziam? Eles formavam um grande bloco, mas nós vamos ver daqui a pouco, ó. Vamos primeiro ver o nosso versículo? Vamos falar o nosso versículo? Vou colocar meu óculos aqui para a gente enxergar o versículo. Vamos lá, vamos ler juntos? Diz assim, ó: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. A Bíblia nos orienta que nós devemos ter o escudo da fé, porque nós estamos numa guerra, não é mesmo? E o nosso inimigo está sempre nos lançando flechas cheias de fogo no nosso caminho. Nós precisamos nos defender. Muito bem. Crianças, então, a armadura de Deus, o escudo da fé. E o que a gente já estudou na armadura? Vocês se lembram? Olha aqui, ó. Primeiro, o cinto da verdade. Olha essa palavrinha verdade, nós devemos nos lembrar dela. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Nós devemos ter sempre Jesus na nossa mente, no nosso coração, não é mesmo? E falarmos sempre a verdade. O pai da mentira é Satanás e nós não queremos acompanhar os passos dele, não é? Devemos sempre andar em verdade junto com o nosso Salvador. Depois nós vimos a couraça da justiça. Somos justificados por Deus através do sacrifício de Jesus. Outra verdade que a gente tem que ter na nossa mente sempre, não é? E depois a gente viu o calçado do Evangelho da Paz. O Evangelho, as boas notícias. E nós devemos estar sempre prontos, calçando essa sandália do Evangelho da Paz, para sair por aí caminhando e falando a boa notícia do Evangelho que nos traz paz, que é a salvação em Cristo Jesus. E agora, por fim, estamos falando sobre o escudo da fé. Olha, o nosso soldado está quase todo paramentado, hein? E aí? O que a gente estudou na semana passada mesmo com a tia Pati sobre o escudo da fé? Olha, ele tinha esse formato meio retangular, bem grandão, não é mesmo? E servia para proteger o corpo do soldado. Olha lá o que eles formavam, foi tão legal essa parte, não é? Eles formavam aqui um grande bloco, chamado de tartaruga, não é mesmo? Onde eles se protegiam como um todo, cada um se protegia a si mesmo e eles punham por cima e podia vir flecha que não atingiria os soldados de jeito nenhum. Assim o batalhão estava protegido. E aqui a tia Pati trouxe um grande ensinamento. Nós, como cristãos, devemos estar unidos, nos protegendo. Se você tem amizade com um coleguinha que também pensa como você a respeito da salvação, isso é muito bom, porque os assuntos
vão ser os mesmos, vocês vão falar da Bíblia, das coisas de Deus, não é? Vocês vão se ajudar a caminhar com Jesus. É muito bom ter um coleguinha que é cristão também. Por isso, aquela atividade de você fortalecer a sua amizade com um coleguinha cristão, mandando aí um recadinho, um vídeo, um áudio, um bilhetinho, não é? Para os coleguinhas da igreja. Ainda dá tempo, você pode fazer essa atividade. Muito jóia essa atividade, não é mesmo? Fortalecer a amizade entre os cristãos, entre os coleguinhas que pensam a mesma coisa a respeito de Jesus, tá bom? E na aula de hoje nós vamos enfatizar a palavrinha fé. Vamos estudar um pouquinho sobre a fé? O que a Bíblia nos ensina sobre a fé? Olha, Hebreus 11, se nós abrirmos a nossa Bíblia lá no texto de Hebreus 11, nós veremos que a Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que caminharam em fé. Exemplos lá do Velho Testamento. Fatos que aconteceram lá em Gênesis, Êxodo, com personagens conhecidos da Bíblia que exercitaram a sua fé e que andaram em fé diante de Deus, ou com fé em Deus, com fé em Jesus, em tudo que Deus tinha prometido, não é? Vamos ver então quem são esses personagens? Olha, se a gente abrir lá em Hebreus 11, vai dizer assim, ó, 11:1, vai nos falar o que é fé. Diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha só, criançada, fé é você ter certeza de uma coisa que você não vê. Vamos dar um exemplo? Olha só, você consegue ver o vento? Não, o vento é invisível, mas a gente consegue ver aquilo que o vento faz quando a gente olha a árvore e a árvore está balançando para lá e para cá. Quem está balançando a árvore? O vento. Quando os meninos estão soltando pipa, quem faz a pipa subir bem alto? O vento. O vento segura a pipa lá no céu, não é? Então, nós não vemos o vento, mas nós sabemos o que o vento faz. Então, nós temos a certeza que o vento existe. Não é mesmo? É a mesma coisa em relação a Deus. Nós não vemos o nosso Deus com esses olhos aqui, ó. Assim como você me vê o papai, a mamãe, vê o professor que está dando aula. Mas nós sabemos que Deus existe. Sabe por quê? Pelas coisas que Ele fez, pela criação. Os salmos dizem assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Toda a natureza diz que existe um Deus criador, não é mesmo? Então a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos. Deus nós não vemos, mas nós temos certeza que Ele existe, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Mas vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho, ó. E pela fé, os antigos tiveram um bom testemunho. Lembra que eu falei que tinha personagens lá do Velho Testamento que andaram em fé? Eles são até chamados de heróis da fé. A palavra descreve assim, tá bom? Então, algumas pessoas lá do Velho Testamento, alguns personagens andaram em fé e tiveram grandes experiências com Deus a partir da fé. Vamos ver alguns deles? Olha só. E aí o texto continua assim, ó: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O seu texto lá de Hebreus 11 foi aquilo que eu falei, que nós sabemos pela criação que existe um Deus que criou todas as coisas. Poderoso, hein? Quem é que consegue fazer chover? Eu não consigo. Quem é que consegue criar uma flor? Eu não consigo, não sei fazer isso, não tenho poder para isso. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso tem poder para fazer todas essas coisas e fez todas essas coisas. Muito bem, ó. E
aí ele começa a falar, o texto de Hebreus começa a falar, olha, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que Caim. Abel trouxe dos animais, das primícias dos animais, ofereceu as gorduras, não é? E Caim ofereceu as frutas. As duas ofertas poderiam ser entregues a Deus, mas olha só, junto com a oferta tem a postura do coração. Abel, com a sua fé, entregou uma oferta de todo o coração, de toda a mente, de todo o seu amor para Deus, não é? Com fé em Deus. E Abel e Caim fez essa oferta assim mais ou menos. Nós devemos fazer as coisas mal feitas para Deus? Não. Devemos fazer com fé, sabendo quem Deus é, o Todo-Poderoso, o Deus de amor, Deus de justiça, não é mesmo? Olha só, então Abel ofereceu o seu sacrifício com fé e foi aceito por Deus. Deus ficou muito feliz com a oferta de Abel. Aí vem um outro personagem, olha, sabe quem é esse personagem? Enoque. Crianças, a gente fala tão pouco de Enoque. Aliás, a Bíblia fala um pouquinho só de Enoque, mas o que a Bíblia nos fala nos diz muito. Diz que Enoque andava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Ele confiava em Deus. Todos os seus passos estavam andando dia a dia com o Senhor Deus. E fala que Enoque subiu ao céu sem morrer, porque Deus o tomou para si, né? E o texto de Hebreus fala assim, ó, pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, porque ele havia agradado a Deus. Tem um texto da Bíblia que diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, reconhecendo quem Ele é, o Deus Todo-Poderoso, e reconhecendo quem nós somos, pecadores, carentes do Senhor, não é? Isso agrada a Deus. Enoque agradou tanto a Deus com a sua fé, com a sua postura de estar diante do Senhor, que ele não morreu, ele subiu aos céus, ele foi trasladado, a Bíblia fala, não é? Bom, então nós vimos Abel, Enoque, vamos continuar lá no Velho Testamento, ó, ainda lá no livro de Gênesis. Diz assim que Noé, pela fé, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Crianças, naquela época não chovia, caía só um orvalho, um sereno. E quando Deus falou assim, constrói uma arca, porque vai chover muito e vai alagar a terra, e se você não tiver um grande barco, todos vão morrer. Noé poderia ter não acreditado nisso. Não é mesmo? Porque não chovia, não tinha chovido nunca. Mas Noé conhecia o Deus a quem ele servia, sabia que o Deus que falou isso para ele era um Deus que não mentia. Então, se Deus falou que ia chover, Noé, pela fé, creu. Ele cria nesse Deus. E ele construiu a arca, ele colocou um casal de cada animal. A história a gente conhece bem, não é? Entrou a sua família e aí... Depois disso tudo, o mundo recomeçou ali com as pessoas da arca, que estavam na arca, não é mesmo? Você se lembra da história? Muito bem, então Noé agradou a Deus com a sua fé. Outro personagem, ó, Abraão. Abraão obedeceu a Deus. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Um dia Deus chegou para Abraão e falou assim, ó, sai da tua terra, deixa os teus parentes, a tua parentela e vai, segue viagem. Você vai para a terra que eu te mostrarei. Tá, Senhor, mas que terra é essa? Para que lado eu vou? Como é que é isso? Me conta detalhes, Senhor. Não, Abraão não fez isso. Ele simplesmente obedeceu. Diz a Bíblia que prontamente Abraão obedeceu, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele tinha um relacionamento com Deus, não é? Ele sabia quem era esse Deus. E ele, pela fé, obedeceu. Muito bem. Outro personagem. Olha lá.
pela fé também Sara, apesar de não poder ter filhos, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, a mulher de Abraão, né? Sara já era bem velhinha quando Deus lhe prometeu dar um filho. E Abraão também. Deus tinha falado assim: Abraão, você terá uma geração, uma descendência muito grande, vai ser como as estrelas do céu. Você vai ter muitos descendentes, você será pai de uma grande nação. E Abraão já era velhinho, Sara já era velhinha. E Sara creu nisso, creu na promessa e recebeu o seu filho Isaque, não é mesmo? Nós também conhecemos a história. Que mais, gente? Moisés, essa história é tão linda. Moisés foi criado num palácio, vocês se lembram? E quando Deus o chamou, ele preferiu não estar ali no palácio, mas estar junto com o povo hebreu, ser instrumento do Senhor para a libertação daquele povo que era escravo no Egito. Então o texto de Hebreus diz assim, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Isso tudo ele fez porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Vocês se lembram na sarça ardente? Quando a sarça começou a pegar fogo, Moisés olhou aquilo e Deus disse assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Eu sou o que sou. Eu sou o grande eu sou. Deus falou com Moisés. Moisés conhecia o Deus a quem ele servia, por isso ele confiava, não é mesmo? Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que todos os tesouros do Egito, não é? Porque ele conhecia a Deus. O que mais, pessoal? Muitos homens e mulheres confiaram em Deus, muitos homens. A Bíblia nos mostra muitos personagens que confiaram. E nós? E eu? E você, criançada? Você, criança que está em casa? Hein? Nós conhecemos o Deus a quem nós servimos? Vamos falar algumas qualidades desse Deus? Ele é um Deus que não pode mentir, que só fala a verdade, não é? Ele é um Deus justo, que aplicou a sua justiça em Jesus Cristo, porque o pecado era nosso, mas Jesus pagou em nosso lugar. Ele é um Deus justo. Esse pecado foi pago na cruz. Que mais? Ele é um Deus de amor, ele é um Deus de perdão, ele é um Deus de poder que criou todas as coisas. É um Deus de promessa, que não quebra a sua promessa. Não é como eu e você que é homem, que às vezes falha com as promessas. Aliás, nós precisamos cumprir as nossas promessas, não é? Então, é esse Deus que nós servimos. E é por isso que nós podemos confiar nele, por isso que nós podemos ter fé, confiar de todo o coração, ter certeza daquilo que a gente espera, ter convicção daquilo que a gente não vê, certo? Olha lá, essas pessoas que a Bíblia nos citou confiaram no verdadeiro herói, que é o nosso Deus Todo-Poderoso e que é Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados e nos garante o perdão e nos garante a vida eterna, não é mesmo, criançada? Então, vamos aplicar isso na nossa vida? Nós precisamos ter um escudo que nos protege, não é? Das flechas cheias de fogo que o inimigo nos joga. E esse escudo é a fé também, né? É a fé, o escudo da fé. Vamos exercitar a nossa fé. Então, quando vier um pensamento na sua mente assim, será que Deus te perdoou mesmo daquele pecado? Lembra daquela vez que você bateu na sua irmãzinha, no seu irmãozinho e ele ficou chorando porque doeu? Será que Deus te perdoou mesmo? Acho que não tem perdão isso não, hein? Criançada, se você pediu perdão, a Bíblia diz, que Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então vamos confiar, porque Deus não mente, não é mesmo? Será que você vai para o céu mesmo, hein? Você não merece ir para o céu. A Bíblia diz assim, que
se nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Podemos ter a certeza que estaremos no céu um dia com o Senhor. Então, todos esses pensamentos que vêm na nossa mente, a gente pode mandar embora com o escudo da fé, não é? Nós podemos nos proteger disso tudo. Certo, crianças? Exercitando sempre a nossa fé e a nossa confiança no Deus que é todo-poderoso, que não mente, que não quebra as suas promessas nunca. Muito bem. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir que o Senhor aumente a nossa fé a cada dia? A fé no Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, nosso Salvador? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir neste dia que o Senhor aumente a nossa fé, que nós possamos olhar sempre, Senhor, com o nosso olhar bem firme naquilo que o Senhor nos prometeu, Senhor. O Senhor nos prometeu o perdão, a salvação em Cristo Jesus. O Senhor nos prometeu estar sempre conosco nos dias felizes, nos dias tristes, nos dias fáceis e difíceis, Senhor. Obrigada por isso, que nós possamos confiar na Tua presença e no Teu poder em nossa vida. Abençoe as nossas famílias, abençoe cada criança que está assistindo essa aula, que o Senhor possa nos dar sempre, a cada dia, mais e mais fé no Teu nome. Em Cristo que oramos, amém. Amém, crianças? Muito bom! O que tem agora aqui, ó? A nossa atividade. Ó, vamos deixar valendo ainda a atividade da aula passada, que é para você gravar um vídeo, mandar um bilhetinho para um amiguinho da igreja, lembra? Para a gente estar fortalecer um ao outro na nossa amizade, que isso vai nos proteger de coisas ruins que o mundo pode nos oferecer. Fortalecer a amizade entre os coleguinhas da igreja. Papai, mamãe, ajude os seus filhos, fortaleça, crie condições para que eles tenham amizade com os amiguinhos da igreja que professam a mesma fé, tá bom? E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o escudo. Olha aqui, ó, você vai pintar o escudo da fé e vai colocar lá no seu soldadinho. E no texto bíblico que está ao lado, você vai grifar lá o escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé. E guardar na mente e no coração, para que a gente possa praticar as lições aprendidas, tá bom? Quem gostou da atividade, olha, tem mais uma aqui, ó. Você pode fazer um escudo de papelão e ir construindo a sua armadura, não é? De verdade, assim, não só lá no desenho, mas para você brincar de armadura de Deus aí na sua casa e lembrar de tudo que você aprendeu. Muito bom! Certo, crianças? Olha, espero você lá no nosso grupo de WhatsApp. Faz a sua atividade, posta lá pra gente, tá ficando muito legal quem tá participando, ó, muito joia. Parabéns, viu? Tchau, até mais, um beijo pra você.